estamos aqui com grandes especialistas em insuficiência cardíaca e estimulação. E vamos começar um debate. A gente ouviu o Saad falar uma apresentação fantástica sobre estimulação cardíaca. Então, queria começar perguntando para o Fábio, e aí abrimos o debate. Fábio, quando é que está indicado a terapia de ressincronização no paciente com insuficiência cardíaca? Essa é uma excelente pergunta, Múcio. Nós observamos nos últimos anos, com conhecimento, que a insuficiência cardíaca é muito mais do que só um problema hemodinâmico, ela também é um problema elétrico. E o que tem se observado é que essa dissincronia que acontece no coração, com miocardiopatia, com insuficiência cardíaca, ela afeta não só a qualidade de vida, ela afeta a capacidade funcional e principalmente mortalidade. De tal forma que hoje as indicações clássicas para ressincronização, como sendo classe 1, são aqueles pacientes que apresentam uma fração de ejeção abaixo de 35% e que apresentam um QRS acima de 150 milissegundos. Então, e pacientes que continuam sintomáticos a despeito do tratamento otimizado. Então é muito importante como alguma coisa que agrega no prognóstico e na qualidade de vida dos pacientes a intervenção. E ela também é considerada como classe 1 naqueles pacientes que têm um QRS entre 120 e 150 milissegundos e bloqueio de ramo esquerdo. Ela também deve ser recomendada como classe 1, de acordo com a última diretriz europeia de cardiologia. Perfeito. Luiz Antônio, uma das dificuldades nos pacientes que têm insuficiência cardíaca avançada é exatamente titulação das drogas, né? Quando a gente coloca um dispositivo como esse, a gente acaba tendo até mais liberdade de aumentar a droga, né? Tem alguma coisa a nos dizer sobre isso? Não, sem Sua dúvida. experiência. Não tem dúvida. Primeiro, agradecer, né, a questão que o Múcio nos faz e não complementando, mas apenas dando um contínuo do raciocínio de Fábio em relação fundamentalmente ao momento da indicação. A estimulação cardíaca artificial é uma importante ferramenta de suporte cardiovascular. Não somente nos pacientes que têm bradiarritmias, como a doença do nó sinusal, o bloqueio AV avançado, mas notadamente nos pacientes com insuficiência cardíaca, onde a estimulação dita bicameral átrio-ventricular direitas, ela não é suficiente, porque um dos elementos fundamentais é a dissincronia biventricular. Então, nessa particularidade, a estimulação biventricular, ela ocupa um papel muito importante, como o Fábio muito bem comentou, inclusive deixando um leque de indicações que variam de grau de recomendação 1, com nível de evidência A, mas que chega inclusive a um grau de recomendação 2A, com nível de evidência B, nos pacientes que não têm bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, mas que têm um QRS igual ou superior a 150 milissegundos, com fração de ejeção igual ou inferior a 35%, além da classe funcional 2. Aí isso cai para 2A. Particularmente, essa ferramenta permite o quê? Que a ressincronização biventricular melhore a performance, melhore o desempenho. E com o paciente com todo um backup coberto na sua frequência e no seu ritmo cardíaco, dá chance ao cardiologista de manejar drogas de grande importância cardiovascular, notadamente na insuficiência cardíaca, como beta-bloqueadores. Seguramente a gente pode progredir na dose, otimizando o desempenho, melhorando a performance com esse backup. O tema específico do Eduardo nos fala sobre um novo modelo de estimulação, seguramente muito mais fisiológico, porque além de todas as dificuldades técnicas que produzam benefício ao paciente da estimulação biventricular, estimular diretamente o feixe de RIS, indubitavelmente, além de produzir um estímulo mais fisiológico, seguramente produz melhor performance mecânica. Chamando a atenção que essa ferramenta, que tem indicações, que tem limitações, mas que representa efetivamente um ganho, mais uma oportunidade. Por quê? Porque a convencional ressincronização biventricular,
Eduardo mostrou dados de não resposta em 20 a 30% dos casos, mas há algumas casuísticas que inclusive aumentam isso entre 30% e 40%. De maneira que essa é uma ferramenta muito importante, seguramente é um avanço, já não tão novo. Nós continuamos chamando de um novo modelo de estimulação, mas há seguramente já quase uma década nessa experiência. Esse último ponto é verdade. Desde o CARE, desde o MADIT, de décadas, né, nós fomos aprendendo. E é interessante como isso foi uma evolução do aprendizado até chegar numa revolução, né? Lógico que o que eu faço é porque eu fiz em cima do que alguém já fez de diferente, e foi assim, até chegar numa coisa que, de fato, vai revolucionar, e a ressincronização deve, nessa área, ter pegar uma outra estrada. Eu acho que sim. Hoje, com a possibilidade dessa estimulação direta do sistema de condução, você primeiro evita uma série de limitações que a ressincronização tradicional tem. Por exemplo, a dependência da anatomia venosa, ao fato de você estar estimulando pela veia cardíaca uma região epicárdica do ventrículo esquerdo, portanto uma condução lenta, intramuscular, mais ainda lenta se você tiver muita fibrose naquela região. Então, assim, existe uma série de limitações da terapia de ressincronização clássica que podem ser vencidas com um sistema mais simples. Em vez de 3 eletrodos, são 2. Ao invés de você colocar uma bainha e ter que colocar eletrodos no seio coronário, anatomia, geografia, etc., é um implante até, depois de uma curva de aprendizado, até mais simples do que o seio coronário, onde você vai buscar, através de algumas manobras fisiológicas, uma captura real do sistema de condução, e não há condução mais rápida do que o tecido especializado de condução. Então isso vai produzir uma sincronia ventricular melhor até naqueles pacientes que não faz sentido. Por exemplo, bloqueio de ramo direito, por que nunca mostrou um bom resultado com a ressincronização tradicional? Porque não tem sentido você estimular uma região que não está atrasada. Então isso vence algumas das barreiras que a ressincronização tradicional tem. Verdade. E a ressincronização tradicional, a gente foi aprendendo bastante. Por exemplo, a gente tem que ver onde tem fibrose, né? É uma das coisas que a gente, então, uma ressonância antes de fazer a ressincronização, especialmente no paciente isquêmico, paciente chagásico, ajuda bastante. E como está isso na estimulação do feixe de His ou na estimulação do bloqueio de ramo? Há diferença entre etiologias? A gente tem que se preocupar mais no doente que é isquêmico, no doente que é chagásico? Tem alguma coisa sobre isso? Excelente o seu ponto. A fibrose, eu acho que hoje é o denominador final comum das cardiomiopatias. A gente costumou dividir as cardiomiopatias em isquêmica e não isquêmica por uma convenção, mas a via final comum de todas elas é a fibrose. E acho que a fibrose hoje ela é ultravalorizada, não só por ponto de vista de risco, né, estratificação de risco de morte súbita, mas em qualquer tipo de resposta à terapia elétrica, porque ela atrapalha qualquer uma delas. Porque se você tiver fibrose extensa no coração, vai ter distúrbio de condução elétrica naquela região. E o pulso elétrico vai ter que dar voltas para chegar na outra região, e isso vai prejudicar a contração, a sincronia da contração. Então, independente da etiologia, eu diria, a quantidade e a localização da fibrose, ela vai impactar no resultado de qualquer técnica de estimulação que a gente utilize. Mas também é claro que há uma tendência maior a ter uma quantidade maior de fibrose em pacientes que tiveram grandes infartos. Então, a tendência é ter mais fibrose nas cardiomiopatias isquêmicas do que nas não isquêmicas. Mas eu acho que ela vai impactar o resultado de qualquer técnica. Você acha que a gente vai começar a investigar isso antes de pedir o implante no feixe de His ou no ramo esquerdo? Eu não acho que isso vai ter um papel primordial pelo seguinte. Eu acho que é quase que uma tentativa e erro, e como é que eu conserto, né? Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu comece o procedimento com um paciente com bloqueio de ramo esquerdo. E o melhor parâmetro, até hoje, o melhor parâmetro de sincronia ventricular é a largura do QRS. É melhor do que qualquer método ecocardiográfico, ressonância, etc. Então, eu tenho que botar um QRS o mais estreito possível. Então, você começa com um método e fala, olha, vou aqui estimular o His, o ramo esquerdo. Conseguir um padrão de QRS bem estreito,
Não consegui. Você muda o sítio, você agrega, aí você começa a ter outras técnicas, como eu mostrei, aquela do Hot CRT, do Lot CRT. Então, já que eu não conseguia recrutar tão simultaneamente, vou tentar estimular ao mesmo tempo de outro sítio, para tentar usar o QRS o mais estreito possível, e isso vai ter uma tradução clínica clara de quanto mais estreito, melhor o desempenho. É claro que se o paciente já tiver uma carga enorme de fibrose, talvez isso não faça grande diferença. E aí sim, em cardiopatias terminais, que já tem muita fibrose ventricular, talvez você possa fazer sim um exame de imagem e falar, olha, não tem nem músculo para contrair, o que eu vou estimular? Senhor, uma coisa que eu acho que também é interessante, o paciente que tem miocardiopatia sempre às vezes está associado à fibrilação atrial. Nos estudos iniciais, quando foi conduzido em 2000, ele pegou um grande número de pacientes com fibrilação atrial. Como que você interpreta, o Luiz, o Eduardo, o Múcio, como que você interpretaria e indicaria num paciente com fibrilação atrial? Olha, eu acho que hoje a gente não muda a indicação de ressincronização, seja qual for o método, por estar em fibrilação atrial. Porém, há de ter um cuidado absolutamente fundamental, porque é o seguinte, a fibrilação atrial atrapalha a ressincronização, no sentido que se você tiver condução atrioventricular, mesmo que fusão, se o marcapasso joga a espícula, mas parte do ventrículo já foi estimulada pelo ramo, com o bloqueio de ramo do sistema intrínseco pela FA, aquilo você não vai conseguir ressincronizar. Então, nesses pacientes, o nosso limiar para indicar uma ablação do NOAV, produção de um BAV total, para deixar o ventrículo completamente sendo estimulado pelo método de ressincronização escolhido, eu acho que nesses pacientes é absolutamente fundamental. Essa questão que o Eduardo levantou a partir da pergunta de Múcio e do comentário de Fábio, me parece assim angular na nossa discussão. O Eduardo citou muito bem o estudo Resync Pilot Trial, publicado em 2019 no JACC, e que foi, digamos assim, o grande coroamento que tem consubstanciado as evidências científicas mais robustas da terapia de ressincronização, que seguramente é uma importante ferramenta no tratamento da insuficiência cardíaca secundária às mais diversas formas de cardiomiopatias a partir das suas etiopatogenias. Mas a terapia de ressincronização não é a bala mágica para essa questão. Esse trabalho me parece muito importante porque eles utilizaram uma casuística não somente robusta, mas absolutamente adequada. Eu chamo a atenção que a fração de ejeção média desses pacientes era de 28% e o QRS de 168 milissegundos. E quando eles compararam cabeça a cabeça a estimulação biventricular e a estimulação rissiana, nessa casuística, efetivamente os ganhos sobre fração de ejeção, sobre dispneia, classe funcional e, sobretudo, sobre qualidade de vida, mostraram um avanço, mostraram, digamos assim, um benefício, agregou valor. Mas eu tenho uma dúvida crucial, que nós já tínhamos conversado aqui em off, eu vou me propor a já perguntar ao Eduardo. Eu, como clínico, como cardiologista, ora, se eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, de terceiro grau, com 168 milissegundos, produzindo desincronização. E eu estou estimulando o feixe de His, portanto, antes da sua divisão em ramo esquerdo e ramo direito, como é que fica isso nesse contexto, Eduardo? É aí que está. A gente volta aos conceitos básicos de anatomia e fisiologia. Né? O que a gente sabe há muito tempo, só que isso não na prática não tinha nenhuma informação útil, é que no feixe de His existem fibras predestinadas, ou seja, aquela fibra que no feixe de His que já está predestinada, ela vai para o ramo esquerdo, né? E a outra vai para o ramo direito. E além disso, a maioria dos padrões de bloqueio de ramo esquerdo que a gente vê no eletrocardiograma, como bloqueio do ramo esquerdo, na verdade o sítio de bloqueio são intra-His, nessas fibras pré-destinadas para o ramo esquerdo. Então, se você for fazer um estudo eletrofisiológico, você consegue demonstrar que o sítio de bloqueio é intra-His. E você estimulando no próprio feixe de His, além, né, do sítio de bloqueio, seja no His ou então na porção proximal do ramo esquerdo, você vai estar vencendo esse sítio de bloqueio. Nos raros casos, eu diria que em 80% das vezes você consegue corrigir bloqueio de ramo esquerdo estimulando o feixe de His.
Mas nos outros 20% onde você não consegue, que a doença realmente é mais distal, você pode ir descendo no septo e pegando fascículos do sistema His-Purkinje, tentando corrigir mais distal o bloqueio, ou então você vai ter que botar, aí sim, não tem jeito, uma estimulação muscular pelo lado esquerdo do coração. Há uma diferença do limiar de estimulação, não há? Quanto mais próximo do feixe de His ou quanto mais para baixo. Tem isso também, né? Tem sim. Essa foi a razão de ter esse campo, né, essa especialidade moveu muito do His para o ramo esquerdo por algumas razões. O His está embebido anatomicamente no trígono fibroso do coração. Portanto, a estimulação daquela região precisa de um limiar de estimulação muito mais elevado para capturar o feixe de His, né? Então, se você descer um pouquinho e mergulhar no septo, é uma solução engenhosa, porque você evita o trígono fibroso do coração e estimula num tecido mais saudável e, portanto, com limiares de estimulação que não são diferentes de um eletrodo convencional. Então, é uma primeira vantagem. Uma segunda vantagem é a estabilidade. Você está realmente penetrado no septo e é um eletrodo extremamente estável. Existia uma vantagem do His, que a gente falava que o His você não precisava cruzar a válvula tricúspide. Você pode estimular o His pela face atrial da válvula tricúspide e, portanto, evitar interferência com a função da tricúspide. Mas esse ganho ele é perdido quando você tem um limiar excessivo, tem registro atrial que inibe a captura ventricular e gera outros problemas. Então, a estimulação do ramo esquerdo, botando na balança, teve mais benefícios em relação ao His, por conta de vencer essas barreiras que o His apresenta também. Fábio, a gente costuma esperar bastante para indicar ressincronização, né? É verdade. A gente tenta otimizar o paciente às vezes ele tem bloqueio de ramo por diversos motivos, né? Também por motivos logísticos a gente acaba não indicando na maioria dos pacientes, eles têm indicação, mas a gente acaba não conseguindo fazer o implante. E a gente tenta otimizar a droga, dá mais vasodilatador nesses pacientes, eles reinternam mais, eles pioram. Anima bastante quando a gente tem um sistema, um método que seja menos caro ou que possa vir a ser menos caro e mais abrangente que isso, não é, Fábio? Eu acho excelente. E como bem o Eduardo e o Luiz comentaram, essa estimulação nova, que é mais fisiológica, e como muito bem o Luiz comentou do His-CRT, além de diminuir o QRS, ele aumentou em 6,1% a fração de ejeção. Então, para um paciente que tem uma disfunção, é importante aumentar a fração de ejeção, melhora qualidade e melhora sintoma, e melhora principalmente, talvez, a longo prazo, a mortalidade. O que eu vejo que talvez, então o Eduardo e o Luiz e você, amigos, podem concordar, é que talvez isso seja o futuro. Então talvez a gente não vai indicar primeiro mais a sincronização, talvez a gente acabe indicando uma coisa mais fisiológica, talvez que seja esse, e naqueles casos que tiver dificuldade, talvez aquele eletrodo, como foi o Hot-CRT, para poder melhorar. A gente já age dessa forma já hoje. age dessa forma, né? Eu vou te dizer que eu não me lembro qual foi. Nesse ano, certamente não, e no ano passado também não. Do paciente que a gente começa pelo seio coronário. A gente começa pelo ramo esquerdo. Entendi. Ficou ok, fica no ramo esquerdo. Não ficou. Porque o que você falou, é um sistema dupla câmera, não tripla. É um sistema muito mais barato, é um sistema que faz mais sentido, com menos hardware. Então, assim, não tem assim, uma desvantagem muito óbvia. E reproduzir ou tentar reproduzir a fisiologia é a base de todo o tratamento, já que nós temos uma fisiopatologia que se desviou da fisiologia. Eu queria até chamar a atenção também, a despeito do nosso workshop ser sobre insuficiência cardíaca, nós estamos discutindo aqui um tema de estimulação cardíaca artificial, que é sair um pouco da insuficiência cardíaca e entrar nos pacientes que têm indicação de marca-passo, por doença de nó sinusal, tem indicação de marca-passo por um bloqueio AV do 3º grau, ou um bloqueio AV do 2º grau avançado, com sintomas, enfim. Como é que fica o papel da estimulação hissiana nos pacientes que não têm insuficiência cardíaca e têm, aspas, apenas a doença degenerativa do sistema de condução? A minha impressão é que esse modelo de estimulação, a minha impressão, ainda não tenho essa experiência acumulada
uma casuística robusta, é que isso torna ainda mais fisiológica a estimulação cardíaca artificial, tentando se evitar a síndrome do marca-passo. Salles, tem 5 segundos para responder. Essa já é a nossa prática hoje, Luiz. Acho que 99% dos marca-passos que a gente coloca por disfunção sinusal, que tem a PR alongado, ou por BAV que você vai ter que estimular, a maioria dos marca-passos que a gente coloca hoje são fisiológicos, até porque você, com a curva de aprendizado, você vai se tornando cada vez mais rápido, mais simples, etc. Excelente. Uma excelente discussão. Muito obrigado. Obrigado.